Então, o verdadeiro nome dele era Sergei Pankajev. E ele era filho de uma família aristocrata russa. E ele viveu uma infância marcada por perdas e perturbações familiares. E quando ele chegou no consultório de Freud, quando ele tinha 23 anos, ele já tinha passado longos períodos internado em sanatórios e era considerado um caso de insanidade maníaco-depressiva. Mas Freud, no entanto, enxergou algo diferente. Ele acreditava que o sofrimento de Sergei tinha raízes muito antigas, escondidas na infância. No início do século XX, um jovem russo procurou Freud em busca de ajuda para lidar com suas crises profundas de angústia, depressão e fobias. O caso dele se tornaria um dos mais emblemáticos da psicanálise, o caso do Homem dos Lobos. Freud descobriu que Sergei tinha tido uma infância comum até os 3 anos de idade, quando começou a apresentar mudanças bruscas de comportamento. De uma criança doce e calma, ele se tornou irritado, agressivo e dominado por fobias estranhas, especialmente do medo de lobos. Eu gostava de irritar ele, brincadeira de irmão. Teve uma vez que eu peguei a imagem de um lobo e mostrei pra ele. Ele ficou muito furioso, começou a gritar, a se debater. Eu não entendi muito bem, na época eu achei muito engraçado, mas hoje eu vejo que era algo realmente preocupante. Com o tempo eu comecei a perceber que ele tinha umas manias antes de dormir. Ele passava um tempão rezando, fazia o sinal da cruz e beijava as imagens que ficavam na parede. Parecia que se não tivesse tudo aquilo, algo ruim ia acontecer. Mas ao mesmo tempo ele dizia que ia acontecer coisas ruins durante as orações, os pensamentos ruins mesmo. E isso deixava ele ainda mais angustiado. Eu não entendia direito, eu só via o quanto ele sofria com isso. Durante a análise, Freud descobriu que Sergei, quando tinha um pouco mais de 3 anos, viveu uma situação com a irmã mais velha que acabou mexendo muito com ele. Aquilo despertou sensações que ele não entendia e trouxe junto um sentimento de forte culpa e medo. Mais tarde, Freud acreditou que esse episódio foi o começo de uma série de conflitos internos que acabaram influenciando toda a vida de Sergei. Eu cuidei dele desde muito pequeno. Ele era uma criança muito curiosa, fazia perguntas sobre tudo. Às vezes eu falava mais do que eu devia. Eu comentava coisas que ele nem deveria saber para a idade que ele tinha. Eu lembro que eu mostrava umas figuras, umas histórias, achando que era só brincadeira, mas talvez tenha deixado ele confuso. Eu não imaginava que essas coisas podiam marcar tanto a cabeça de uma criança. Eu sei que eu cometi erros com Sergei. Ele era só um menino muito curioso. Eu deveria ter protegido ele, não ter confundido tanto a cabeça dele. Eu falei coisas que uma criança não deveria ouvir, coisas que crianças não deveriam saber. Eu acabei mostrando coisas que eu não deveria mostrar, mas eu não achei que faria mal. E hoje eu vejo como isso tudo afetou ele, marcou ele de um jeito que eu nunca imaginei que marcaria. Eu só queria que ele ficasse quieto, sabe, que me obedecesse, mas eu acabei fazendo algo muito pior. Ele sempre foi um menino muito sensível, diferente das outras crianças. Eu tentava ensinar ele a ser mais forte, a não ter tanto medo das coisas, mas nada adiantava. Às vezes ele chorava sem motivo, se trancava no quarto, rezava até cansar. Eu achava que era só uma fase, que ia passar, mas no fundo eu via que tinha algo mais além. Eu queria ajudar, mas não sabia como. Depois da sedução da sua irmã, Sergei tentou repetir os gestos com sua babá, a Nânia, buscando uma forma de afeto. Só que em vez de carinho, ele recebeu repreensão e uma ameaça. As crianças que fizessem aquilo ficariam feridas. Essa frase se fixou em seu inconsciente. Mais tarde se transformaria em um medo simbólico, o medo da castração. A partir daí, o garoto começou a direcionar os seus impulsos e medos para o pai. Foi então que surgiu o sonho que daria o nome ao caso. Sergei sonhou que a janela de seu quarto se abria e do lado de fora 6 ou 7 lobos brancos estavam sentados em uma árvore, olhando fixamente para ele. Eles estavam imóveis, silenciosos, e isso tornava tudo ainda mais assustador. O menino acordou gritando, certo de que seria devorado. Freud interpretou o sonho como uma recordação deformada de uma cena muito mais antiga. Sergei, ainda bebê, teria acordado e visto seus pais mantendo relações sexuais, o que Freud chama de cena primordial. Na visão do menino, o corpo da mãe parecia o de um animal curvado e o do pai ereto e dominante. Essa imagem, associada ao medo e à confusão, teria se transformado em seu inconsciente no símbolo dos lobos. O pai, portanto, passou a ser o lobo, uma figura ao mesmo tempo amada e temida. O caso do Homem dos Lobos é um dos mais importantes, porque sintetiza vários conceitos centrais da teoria freudiana.
a repressão, que empurra lembranças traumáticas para o inconsciente, o complexo de Édipo, em que a criança ama e teme o pai simultaneamente, e o medo da castração, entendido como angústia diante da perda e da punição pelos desejos proibidos. Freud acreditava que o sonho e os sintomas de ser gay revelavam a luta entre o desejo e a culpa que o inconsciente tenta esconder. O tratamento de ser gay durou anos. Freud relatou que, no início, o paciente se mantinha apático, distante e parecia compreender tudo intelectualmente, mas sem se transformar. Foi apenas quando Freud impôs um limite de tempo para o fim da análise que o caso avançou rapidamente. A partir daí, ser gay conseguiu reviver lembranças reprimidas e entender o significado de seus medos. O caso do Homem dos Lobos foi publicado em 1918, na obra Histórias de uma Neurose Infantil. Mais do que um relato clínico, ele é um retrato da complexidade do inconsciente humano. Freud via nele a confirmação de que as experiências da infância moldam profundamente a vida adulta e que o inconsciente guarda segredos que nem sempre queremos lembrar.